Oi, gente, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre esse tema que tá tão em alta, que é a utilização infantil. Eu vejo muitas pessoas falando sobre isso, principalmente depois do vídeo do Felca, que foi um vídeo muito bom, inclusive, recomendo que vocês assistam se vocês ainda não assistiram. E é claro que existe de fato o problema da utilização das crianças nas redes sociais, mas o que muitas pessoas não falam, e eu particularmente não vi ninguém falando sobre, é que a utilização infantil ela não acontece só nas redes sociais. Nas redes sociais, claro, é um problema porque você está expondo a criança para mais pessoas verem aquele conteúdo, mas na nossa vida real, a adultização também acontece e ninguém fala sobre isso. Quantas vezes você deve puxar na sua cabeça? Você leva seu filho no parquinho e tem aquela menininha que tá de vestidinho e sem um short por baixo, brincando, aquela criança que tá de cropped, de shortinho ou de maquiagem muito carregada, os menininhos pequenininhos, assim, falando sobre beijo, sobre namorar, e muitas das vezes os pais acham que esse comportamento é um comportamento normal, é um comportamento infantil, ele não sabe o que é namorar ainda, então pode deixar ele falar que gosta da amiguinha, que namora amiguinha, pra ele namoro é só da mão dada. Será mesmo? Você tem noção do que de fato você tá colocando na cabeça do seu filho quando você diz pra ele que tá tudo bem, por exemplo, ele ter uma namoradinha, sabe? Eu acho que a gente que é pai e mãe, a gente tem que se atentar a essa adultização infantil, não só nas redes sociais, mas também na nossa vida, no nosso dia a dia, em pequenas coisas que a gente deixa as crianças fazerem e que estão sim adultizando elas, estão sim fazendo com que elas tenham acesso a coisas que ainda não está no momento certo delas terem. O exemplo que eu dei do namoro é muito pertinente. Quantas vezes eu vejo, assim, tios distantes, assim, que eu não tenho muito contato, que às vezes vêm os meus filhos e falam assim, esse daí vai ser pegador, esse daí já tem namorada. Eu falo, não tem. Ele é uma criança, tio, ele não tem que namorar, não sei o que, sabe? Eu corto na hora, gente. Eu falo, não, criança não namora, não é assim que funciona. E a gente que é pai, mas a gente tem que se posicionar, independente se a pessoa é teu parente ou não. É importante a gente se posicionar nesse sentido pra gente defender as nossas crianças. Porque a gente pode achar que é um comportamento inocente, mas na cabeça deles já tá abrindo brecha pra muita coisa, gente. E a gente deixar brechas abertas na cabeça dos nossos filhos não é legal e não é bom, não é saudável para a infância deles. Criança tem que ser criança, tem que brincar, tem que se divertir, não ter nenhuma preocupação, não ter nenhuma responsabilidade assim pesada, né? A infância é isso, a infância é livre, é para você brincar, para você se divertir, é para você se descobrir. É para você ser você mesmo, é para você testar seus conhecimentos, se sujar, enfim, é para você se divertir, não para você ficar pensando em namoro, para você ficar pensando em beijar na boca, para você ficar pensando em isso e aquilo. E gente, quando eu falo da infância, eu falo inclusive dos adolescentinhos pequenininhos, que é criança ainda, na verdade, né? Pré-adolescente ali de 12 aninhos, 11 aninhos, dizem que tem namoradinha, estão preocupados em beijar na boca, sabe, gente? E não é o momento disso. E quanto mais cedo uma criança inicia uma vida amorosa, mais ela vai acumular feridas no coração dela, porque me desculpe falar, é óbvio que uma criança que namora com 12 anos não vai ficar pra sempre com aquela pessoa. Muitos pais caem naquele conto do tipo assim, não, Brenda, mas é melhor eu permitir que ele namore aqui em casa do que se ele namorar escondido vai ser pior. Não, seu filho tem 13 anos, ou 12, ou enfim, é muito novo, gente, não é o momento de ter essa responsabilidade, até porque se a gente acredita que namoro é uma coisa séria pra pessoa ficar com aquela pessoa pro resto da vida, pra aquela pessoa pensar em construir um futuro, em casar, por que que uma criança de 13, 12, 14 anos vai ter essa visão? De que, não, eu vou namorar essa menina sério pra casar com ela. Tá, meu querido, mas você tem 15 anos, você nem se sustenta ainda, como você vai pensar em casar com essa pessoa, entende? Então, assim, claro que eu não tô dizendo que, só pode namorar com 30 anos. Não é isso. Você vai conversar, você vai observar seu filho, você vai tentar discernir qual é o melhor momento para que ele inicie a questão de começar a namorar. Mas é muito importante que você entenda que existem fases na vida da criança. E essas fases, a gente como pai e mãe, a gente precisa preservá-las. Independente se você aí, na sua juventude, você não viveu isso, tá tudo bem. A gente pode não ter vivido isso na nossa juventude, mas você tem que passar isso pro seu filho, entendeu? É sua obrigação educar bem o seu filho e não deixar que ele cometa os mesmos erros que você cometeu. Então não é porque você, não, mas como que eu vou falar pro meu filho namorar se eu namorava já com 12, 13 anos? Falando independente, entendeu? Você é pai, você é mãe, você tem que ter essa autoridade dentro da sua casa. E com isso, não estou dizendo para você xingar o seu filho, brigar com ele, mas conversar, explicar e ficar nessa tecla por muito tempo para ele de fato entender que criança não namora. E outro cuidado que a gente tem que ter em relação à utilização das crianças
Principalmente, gente, é a roupa, é a vestimenta, a maneira como você tá vestindo os seus filhos, entendeu? Se você tá deixando sua menininha ali com roupas de criança, que as pessoas olhem pra ela e pensem, é uma criança, e não olhem pra ela e pensem, meu Deus, o que essa criança tá vestindo, sabe? E não é inocente. Muita gente fala, a maldade tá nos olhos de quem vê. Exatamente, então por isso a gente tem que cuidar para que as pessoas que têm a maldade nos olhos não consigam enxergar a maldade dos nossos filhos, o que já é difícil, porque eles vão enxergar, mas a gente tem que proteger o máximo que a gente puder as nossas crianças, gente, isso é muito, muito, muito sério, sabe? Cuidar também com os assuntos que a gente fala na frente das crianças. Eu vejo muitas pessoas, assim, que falam besteira na frente das crianças, falam coisas de teor sexual. Às vezes tá assistindo um filme que nem é pra classificação indicativa da criança, que tem cenas de sexo, tem cenas de violência, de uso de droga, e a pessoa tá lá assistindo o filme e a criança ali brincando. Ele não tá prestando atenção, será mesmo? Você sabe o impacto que isso tá causando naquela criança? Então, assim, gente, tem que tomar muito cuidado com os programas que você assiste na frente do seu filho, do seu sobrinho, enfim, da criança que você tem por perto, com as músicas que você ouve, com o ambiente que você tá levando o seu filho. Às vezes você vai levar ele numa festa de família, mas é uma família que só toca funk. E, gente, não leva. Sabe? Não vai com o teu filho. Ou então, vai lá, começou a tocar funk, você vem pra casa. E assim você vai se posicionando. Porque é muito importante que a gente guarde a infância dos nossos filhos para que eles sejam crianças. Entendeu? Para que eles vivam a vida deles como crianças. E outra coisa, outro lado da legislação infantil, para além desse lado da sexualidade, é também o lado de a gente querer exigir dos nossos filhos coisas que eles são crianças e não podem nos entregar. Então, por exemplo, tem mães que não vestem os filhos de maneira indecente, mas vestem como se eles tivessem 90 anos, né? Assim, tipo, exigem que o filho saiba um monte de coisa e faça 500 mil atividades e não deixa a criança brincar, sabe? Não, que meu filho, ele já é evoluído, só falta ela dizer que o filho declara imposto de renda, sabe? Então, assim, a gente tem que ter essa balança, a gente tem que, sim, exigir coisas dos nossos filhos para que eles tenham responsabilidades, mas isso conforme a idade e a capacidade deles, para que eles não se sintam sobrecarregados. Principalmente você que assim como eu tenho mais de um filho, a gente tem que cuidar principalmente com o filho mais velho, pra gente não exigir do filho mais velho que ele seja, sei lá, o nosso segundo marido, ficar desabafando coisas com as crianças que não tem lógica, ficar falando de problema financeiro, de problema matrimonial, de problema com a amiga. Gente, teu filho não é o seu confidente. Tá? Teu filho não é para ser teu confidente. Você não pode, não deve ficar contando os problemas que você tem na sua vida para o seu filho que é uma criança. Eu acho que nem pra filho assim, adolescentinho, não é bom você contar, porque vai colocar uma carga emocional no teu filho que ele não tá preparado para lidar. Então, assim, não coloca essa carga nos seus filhos, sabe? Porque isso também é adultização infantil. Você fazer o seu filho começar a se preocupar com dinheiro muito cedo também é adultização infantil. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado da maneira que a gente tá criando nossos filhos, porque às vezes a gente pensa e fala, não, mas é bom um menino de 12 anos já trabalhar, ele tem que saber tudo da vida. Cara, ele tá perdendo a infância dele pra trabalhar. Claro que existem situações em que a família precisa, tá ali passando muita necessidade, aí todo mundo da família vai trabalhar. São situações, mas assim, tem pais que ativamente acham que sim, devem forçar o filho, né, a fazer uma coisa ali e tal. E tudo bem, é trabalho, não é uma coisa uau, mas mesmo assim você tá privando ele de viver certas coisas. Então tudo tem idade, gente, sabe? Tudo na vida tem um tempo certo. Então, você que conhece seu filho, você vai saber quando é o tempo certo de deixar ele ir fazendo essas coisas, conforme a maturidade dele, conforme seu entendimento também. Mas é muito importante a gente ter essa cautela quando a gente for decidir, porque a adultização infantil, ela não está só nas redes sociais, não é simplesmente porque eu não posto meu filho dançando musiquinha no TikTok ou minha filha rebolando que eu não estou adultizando ela. Eu posso estar adultizando ela quando eu vou lá na farmácia e compro um monte de maquiagem pra ela, ou quando eu compro um monte de produto de skincare pra ela, que tem 8 anos e nem precisa passar nada na pele, gente, 8 anos, sabe? Eu vejo, assim, meninas de 20 anos cheias de botox na cara. Meu, você tem 20 anos. E da onde que vem isso? Vem toda uma cultura lá de trás, desde a infância, dela ser cobrada pra ser bonita, dela ser cobrada pra estar maquiada. E hoje as crianças que têm acesso a celular, principalmente, elas veem isso, as meninas principalmente. A gente que é mulher, a gente sabe como tem a cultura da magreza, da beleza tóxica e tudo mais. Só que nas crianças, gente, isso tá pegando elas mais cedo ainda. As menininhas achando que tem que usar maquiagem, mas é uma maquiagem levinha. Cara, mas não tá na idade, ela nem precisa de maquiagem, entendeu? Então assim, tomar muito cuidado, gente, sabe? Muito cuidado mesmo com o tipo de coisa que você deixa seu filho usar, o seu filho ver, seu filho consumir. Muitos pais e mães acham que não tem problema o meu filho ver conteúdo adulto, pelo menos ele tá vendo mulher,
Gente, pelo amor de Deus, entende? Você tem que avaliar a idade do seu filho e ver que não é o momento de certas coisas. Você precisa conversar com seu filho sobre isso, sabe? E é nossa responsabilidade enquanto pais cuidar dos nossos filhos para que eles não sejam adultizados nem sexualizados na infância e a gente cuidar, né? Como eu falei, não é só a questão da sexualidade. É claro que muitas pessoas estão focando nisso e isso é horrível. Eu não tô dizendo que é menos horrível, mais horrível. Mas a adultização, por outro lado, nessas pequenas coisas que a gente muitas vezes faz sem pensar, só reproduzindo os comportamentos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, ou aquelas pessoas que dizem, essa geração é muito mimimi, tem que deixar mesmo, tem que fazer isso. Não, gente, não é questão de mimimi, é questão de respeito à infância, de educação certa, de você passar pro teu filho realmente o que ele precisa, tá? Então é isso que eu queria passar no vídeo de hoje, para que vocês pudessem refletir um pouco mais sobre esse outro lado da adultização, que muitas vezes a gente acha que, é só nas redes sociais que eu posso adultizar meus filhos, mas não. Às vezes nas pequenas atitudes que você tem no dia a dia, você tá adultizando seu filho e nem tá percebendo. Então é isso que eu queria deixar, gente, principalmente se você tem celular, se você dá celular pro teu filho, você tem que ficar muito em cima, porque ele pode ter acesso à pornografia, ele pode ter acesso a muitas coisas que não são pra idade dele. E às vezes ele tá lá consumindo coisas assim pesadíssimas e você nem sabe. Eu já escutei muitos relatos sobre isso de pessoas próximas, inclusive, e é muito triste, gente, porque uma vez que a infância é roubada, é muito difícil você conseguir trazer ela de volta, sabe? Então tome cuidado dos seus filhos, cuidem deles, tá? E essa é a mensagem que eu quero deixar hoje aqui pra vocês. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no meu canal. Meu Pix tá aqui na descrição se você quiser contribuir com o canal. Também tem alguns links de alguns produtos que eu indico. E é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!